Olá, bem-vindos de volta ao portal de Neurobiologia da UF. Essa é a segunda parte da videoaula do tema aprendizado e memória. A memória de longo prazo é classificada como implícita e explícita. A memória implícita é não declarativa e é adquirida a partir das condições originais sob a qual se deu o aprendizado. Manifesta-se de forma inconsciente de memória e é geralmente automática, como as memórias de hábitos e habilidades motoras e sensoriais. Promove o aprendizado de reflexos simples, como habituação, sensibilização, além do condicionamento clássico e operante. Também utiliza dois tipos de priming, o priming conceitual e o priming de percepções, e são capazes de melhorar seu desempenho através de tarefas conceituais e de percepção. É originada em estruturas como o neocórtex para o priming, o estriado, que remete a hábitos e habilidades, a amígdala, que promove respostas emocionais ligadas ao medo aprendido, o cerebelo, que envolve aprendizado de habilidades motoras relacionadas ao aprendizado associativo, e as vias reflexivas para o aprendizado não associativo. No aprendizado não associativo, a habituação se caracteriza quando o estímulo provocado mais de uma vez perde o elemento surpresa proporcionado pela primeira vez, tornando-o comum ao indivíduo. Por exemplo, com o barulho do início dos fogos, que o indivíduo pode até reagir com sobressalto, porém se acostuma e se habitua durante a repetição dele. Em relação ao seu mecanismo celular e transmissão sináptica, a partir do reflexo repetitivo, há diminuição da liberação dos neurotransmissores nos terminais pré-sinápticos e, consequentemente, menos formação e liberação de vesículas em cada potencial de ação dos neurônios sensoriais. Essa redução é chamada de depressão homocináptica. A sensibilização ocorre após uma variedade de respostas provocadas por um estímulo intenso ou nocivo que pode ser de curta ou longa duração. Um exemplo disso é um animal que desconfia e reage de forma mais rígida com a aproximação da mão para receber carinho após ter recebido um beliscão. Isso gera também a desabituação, que é definida por reflexos habituados de retirada, com o animal se afastando dessa mão. Nesse sentido, a sensibilização e desabituação estão envolvidos no mesmo sistema de transmissão sináptica repetitiva, mas atuam de formas diferentes devido a seus estímulos diferentes. Pelo menos 3 grupos de interneurônios de modulação estão envolvidos na sensibilização. Em experimentos realizados no animal Aplísia, o melhor estudado utiliza a serotonina como neurotransmissor do reflexo de retirada. Veremos seu mecanismo a seguir. A partir do estímulo intenso da região do sifão, a serotonina liberada se liga ao receptor acoplado à proteína G, promovendo separação da subunidade alfa, beta e gama. Seu estado ativo, o GTP-alfa-S, aumenta a atividade da adenilciclase, que produz o AMP cíclico. O AMP cíclico se ligará à PKA inativada, ativando-a. A PKA ativada fosforila canais de potássio, promovendo seu fechamento. Com isso, o potencial de influxo de cálcio por canais dependentes de voltagem se torna mais prolongado, aumentando assim a liberação do neurotransmissor na fenda sináptica. A serotonina também ativa um segundo tipo de receptor acoplado à proteína G, que ativa a fosfolipase C, promovendo hidrólise de fosfolipídios, que levarão à ativação da proteína quinase C. A fosforilação por PKC aumenta a liberação do neurotransmissor que promove a facilitação pré-sináptica associada à sensibilização. Relacionando ambas formas de aprendizado, a habituação de longa duração ocasiona perda de sinapses e a sensibilização de longa duração promove o aumento no número de sinapses. No aprendizado associativo, o momento de aplicação de estímulo a ser associado é importante. Nele, o condicionamento clássico engloba o aprendizado de uma relação entre dois estímulos, como, por exemplo, um cachorro que foi condicionado a associar o som de um sino com o momento de se alimentar. E o condicionamento operante envolve o aprendizado sobre a relação entre o comportamento do organismo e as consequências desse comportamento. E um exemplo disso é o experimento realizado em animais estudados em laboratório sobre reações a estímulos, chamado caixa de Skinner. Nele, depois que o rato aprendia a consequência positiva de apertar uma barra para ganhar comida, passa a apertá-la toda vez que estiver com fome. Sobre os tipos de priming na memória implícita, temos o priming conceitual, que é responsável por facilitar a aplicação do conhecimento semântico já utilizado em outra ocasião em uma nova tarefa,
e o priming de percepções, que está inserido em uma modalidade sensorial específica que depende de informações sensoriais sobre a estrutura e forma de palavras e objetos. O priming de percepções específico para a modalidade pode ser prejudicado por lesões em regiões sensoriais unimodais do córtex. A memória explícita é declarativa, cujos múltiplos fragmentos de informação são associados dependendo das circunstâncias estabelecidas. É armazenada em diferentes regiões encefálicas, requer o lobo temporal medial e o hipocampo. Pode ser consultada de forma independente, a partir de elementos sensoriais, visuais, verbais. É mediada por codificação, armazenamento, consolidação e evocação, e engloba a memória episódica, que envolve eventos, e a memória semântica, com fatos. Aprofundando as operações de memória, temos a codificação, que é a conexão de novas informações com as pré-existentes na memória. Quanto maior a duração da associação dessas informações, melhor o aprendizado. Costuma ser mais precisa quando o indivíduo está motivado a lembrar, e esse foco determinará o quão bem será o aprendizado. O armazenamento refere-se a mecanismos neurais onde se retém informações de memória ao longo do tempo. Sua característica é parecer ser ilimitado, ou seja, sem um fim ao guardar a memória de longo prazo ao longo da vida. Porém, o armazenamento de memória de trabalho é limitado. Nesse sentido, acredita-se que apenas poucos fragmentos dessa memória podem ser guardadas em um dado momento. A consolidação refere-se à estabilidade da informação armazenada. O armazenamento temporário e mais acessível, variável, a torna estável e fácil de ser lembrada. Isso ocorre pelo processo da expressão gênica e modificações estruturais nas sinapses provocadas por síntese proteica. A evocação é a tentativa de fazer com que o indivíduo relembre de uma informação fornecendo dicas a ele. Por exemplo, a sentença: a nadadora ganhou o primeiro lugar na competição, e as dicas: piscina, medalha de ouro. E a memória de trabalho influencia relativamente a evocação. A memória episódica é responsável pela recordação de momentos cotidianos e ocasionais, como lembrar-se de ter ido à praia no dia anterior ou de uma música que escutou meses atrás. Estudos em pacientes amnésicos mostraram que durante a codificação profunda, a atividade no lobo temporal medial e do córtex pré-frontal esquerdo é aumentada, sugerindo que o processamento no lobo temporal medial e no lobo frontal contribui para a codificação de memórias episódicas, como, por exemplo, no experimento com palavras impressas. A partir da leitura, a codificação profunda remete à informação, o que a palavra significa e se significa algo concreto ou abstrato, enquanto a codificação simples avalia se uma palavra está em letras maiúsculas ou minúsculas. Isso ocorre porque o lobo temporal medial contribui para cada operação de memória, e o córtex pré-frontal mostra sinais de atuação organizando o aprendizado, sendo o esquerdo associado melhor com palavras e o direito com imagens. Logo, o aprendizado episódico depende de mecanismos associativos do lobo temporal medial e de informações da interação de processos de controle de aprendizado no córtex pré-frontal, e lesões nessas regiões também podem comprometer seu funcionamento. A memória semântica engloba o aprendizado a partir de uma primeira fonte de informação, o que ela significa e qual será a sua função, como aprender o significado de novas palavras ou conceitos. A organização e flexibilidade são características importantes dessa memória. Ela é armazenada de forma distribuída no neocórtex, incluindo os lobos temporal lateral e ventral. E as categorias semânticas também podem ser abaladas a partir de lesões. No encéfalo, essas categorias representam forma e função. As dependentes de forma, como por exemplo seres vivos, e as dependentes de função, como por exemplo objetos, uma vez acometidas por lesões específicas, mostram resultados diferentes. Isso significa que poderá ocorrer perda do conhecimento semântico na categoria atingida pela lesão, enquanto a outra categoria se mantém preservada. Os blocos de construções moleculares na base do aprendizado. Levando em conta os estudos de memória implícita e memória explícita, o aprendizado pode ser melhor compreendido em pelo menos 3 resultados importantes, que são os mecanismos celulares de forma não associativa de plasticidade, que levam em conta a existência de blocos construtivos moleculares para a plasticidade sináptica,
Formas simples de plasticidade podem servir para mecanismos mais complexos, como a seleção conjunta de mecanismos de plasticidade dos neurônios pré- e pós-sinápticos. Também pode ocorrer de forma associativa com dois mecanismos sinápticos envolvidos, a facilitação pré-sináptica dependente da atividade de memória implícita e LTP associativa no armazenamento de memória explícita. Já o terceiro resultado estabelece que a base de elementos de um interruptor genético em comum com os múltiplos componentes de memória implícita e memória explícita, esses que envolvem PKA, CREB e alterações epigenéticas na estrutura da cromatina, são responsáveis por converter memória de curto prazo lábil em memória de longo prazo. A memória nos permite revisitar o passado, mas ela não é perfeita e possui falhas em associações, conceitos e também armazenamento. Essas falhas são denominadas erros e imperfeições da memória, e dentre elas estão a transitoriedade, que é a deterioração da memória a longo prazo, principalmente a episódica, a distração, que é a falta de atenção à experiência imediata, o bloqueio, em que o acesso à memória é temporariamente comprometido, o erro de atribuição, em que a associação incorreta da memória com algum lugar, pessoa ou momento, a sugestibilidade, que são sugestões externas empregadas à memória. Algo que não aconteceu pode ser relembrado enquanto se pensa na situação específica a ser lembrada. O viés é a recordação do passado de modo impreciso, provocada por distorções e influências inconscientes sobre a memória. E a persistência são as recordações contínuas de eventos e memórias obsessivas que se poderia querer esquecer. A plasticidade cerebral e hábitos saudáveis. Ao longo dessa videoaula, vimos que a plasticidade cerebral é a capacidade de remodelação de atividades cerebrais ao longo da vida. Sua atuação é mais forte durante a infância e a juventude e é caracterizada pelo exercício das conexões cerebrais para a melhora da qualidade das transmissões dos impulsos nervosos. Isso mostra que o cérebro, apesar de bem acostumado a manter uma rotina, também se adapta facilmente às mudanças, e essas são necessárias para estimulá-lo ao aprendizado, como mudar a rota de um caminho realizado sempre, utilizar a mão não dominante para realizar as mesmas tarefas que a mão dominante, como escovar os dentes, escrever ou desenhar, realizar caça-palavras ou cruzadinhas estabelecendo uma meta, além de promover hábitos de vida e alimentação mais saudáveis. Esses são alguns dos fatores que contribuem para o bem-estar do corpo e mente, e esses fatores propiciam um cérebro mais saudável e pronto para novos aprendizados. Ainda em relação a hábitos de vida saudáveis, é necessário destacar a importância do sono. Quem já não se desesperou com uma prova que seria no dia seguinte e passou a madrugada toda estudando? Mas, além desse método te deixar cansado, devo dizer que não vai adiantar muito no seu aprendizado, podendo inclusive comprometer seu desempenho na prova. Isso ocorre porque o sono tem um papel fundamental na reestruturação e consolidação de memórias. Enquanto dormimos, nosso cérebro faz um download de informações novas aprendidas no dia, passando por todo o processo de armazenamento de memória, selecionando apenas as informações importantes, consolidando em memória de longo prazo e organizando-as de acordo com sua utilidade. Ou seja, seu aprendizado para a prova será mais eficaz se você deixar seu cérebro processar as informações novas enquanto você dorme. Com isso, é possível destacar que uma boa noite de sono é essencial para o bom armazenamento e funcionamento de memória. Por fim, nesse último tópico, falaremos sobre a música e a plasticidade cerebral. Existem algumas atividades que influenciam na plasticidade cerebral, como por exemplo a meditação, a yoga. A música também é um desses fatores de influência. Foi descoberto que diferentes regiões cerebrais são estimuladas de acordo com a experiência musical. Pessoas sem conhecimento técnico têm a região direita do cérebro estimulada, enquanto músicos têm a região esquerda estimulada, enfatizando que a experiência musical provoca modificações cerebrais. É importante ressaltar que a região esquerda do cérebro atua não só em funções musicais, como também na identificação de palavras e linguagem, podendo contribuir na melhora da comunicação verbal. O treino musical contribuirá na conectividade, que é o aumento das conexões sinápticas, no cerebelo e no córtex motor, em que habilidades motoras são estimuladas a partir do aprendizado prático de um instrumento. Nesse sentido, pode-se concluir que a música compreende habilidades multimodais envolvendo a percepção de estímulos, funções cognitivas, linguagem corporal e são essenciais ao estímulo de aprendizado e memória. Muito obrigada por ter acompanhado essa videoaula. Até a próxima!